não funciona. Agradecemos a presença de vocês. Eu sou Késia, né? Sou professora da UFESA. Atualmente participo do projeto de extensão, que é o Ciência no Parque. Aqui, juntamente com a professora Mônica, também do mesmo grupo, né? Iremos fazer a mediação dos trabalhos nessa sala. Desde já agradecemos ao professor Rafael Pontes pela sua participação, né? O currículo do Rafael já foi apresentado, né, anteriormente pelo professor Emerson, e teremos aqui alguns minutos para fazer a discussão sobre tecnologias sociais e assistivas em prol da inclusão da popularização historicamente subrepresentada. Então, para não perdermos mais tempo, a professora Mônica, se quiser se apresentar, e já passa para o professor Rafael. Então, pessoal, boa noite a todos. É com alegria que a gente recebe aqui vocês, né, na nossa instituição. Professor Rafael, seja muito bem-vindo também, como todos os demais, né? Eu sou professora aqui da UFESA Campus Mossoró, do curso de Engenharia Química, e junto com a professora Késia participo do programa de extensão, do projeto de extensão Ciência no Parque, né? E sejam todos bem-vindos à Conferência Livre, tá? E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Obrigada. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, Késia? Sim, tudo ok. Muito obrigado pelo convite. O estado de vocês é um estado que eu tenho uma familiaridade maravilhosa, gosto muito. Inclusive, estarei aí em Natal inaugurando a rede de Mossoró pela RNP no dia 8 de abril. Né? Então, a gente vai fazer uma inauguração com a rede de alguns municípios, entre eles Mossoró. Pena que não vai dar para ir até Mossoró, mas em breve estarei aí com certeza. Mas agradeço o convite. O tema, como já foi lido aí no meu currículo, é um tema que é a minha paixão como pesquisador. Eu atuo na área de educação inclusiva há muitos anos. Né? E assim, eu não queria fazer desse momento aqui uma apresentação do Rafael. Eu queria bater um papo com vocês, um pouco da minha experiência na área, o que eu já fiz, o que eu tenho enxergado sobre o tema no Brasil e no ambiente de ciência, tecnologia e inovação aqui no país como um todo, e eu deixar algumas reflexões e perguntas aqui para estimular o debate. Até porque eventos como esse de conferência, eu acho que o último foi 20 anos atrás, me ajuda aí, uns 14 anos atrás, por aí, tem muito tempo que o governo federal não estimula uma conferência como essa, né? E a gente estabeleceu uma conferência como preparatória para a Conferência Nacional, para que a gente possa estabelecer política pública, né? Eixos de política pública no país como central. E eu queria, por uma questão até de semântica, né, trazer algumas questões sobre o que é tecnologia social, o que é tecnologia assistiva, né, quem são essas pessoas sub-reconhecidas ou até mesmo invisíveis. Eu até quero trazer essa provocação no tema. Será que são pessoas que são tratadas como subrepresentadas ou são pessoas invisíveis, que não são vistas dentro das políticas públicas? Né? Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória no tema e aí depois deixar algumas reflexões aqui para a gente fazer. Tá? Eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, mas o meu primeiro contato com o tema foi ainda como graduando. Por isso é tão importante, Késia e Mônica, projetos de extensão, PIBIC, PIBID, né, quem está nos ouvindo aqui, estimular que os alunos participem. Né, aqui eu sei que deve ter muitos professores das universidades ou professores da rede pública, de outras áreas, que atuam, né, de alguma forma com a educação inclusiva. O meu primeiro contato, embora aluno de ciência da computação na PUC Minas, em BH, mas foi um grupo de extensão da PUC que tinha esse olhar para os invisíveis, no caso, na época, os surdos, né, e pessoas com deficiência auditiva. E a gente, lá em 97, 98, já discutia como que a tecnologia poderia auxiliar o contato com as tecnologias, no caso, a internet, na época. Como é que as pessoas com deficiência auditiva poderiam interagir com a internet, com o computador, com ferramentas computacionais. E eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de uma ferramenta chamada DOSVox.
né, que era um tradutor de tela na época, aquela linguagem bem de computador mesmo, bem robótica, né, que ele fazia tradutor de tela para os cegos, e tinha uma ferramenta que a gente fazia, né, a impressão de braille e outras coisas para os cegos, e tinha todo um trabalho também discutindo, que a gente começou a fazer ferramentas para discutir para deficiências auditivas, né, que a gente fazia também algumas coisas para o uso da computação. Então, lá atrás, né, pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual, a gente começou a discutir ferramentas, e hoje eu queria dar até um exemplo do que se transformou em uma boa ferramenta de tecnologia social. Não sei se conhece o Gtalk, o Talk, né, um aplicativo que ganhou prêmios em 2013 como uma das grandes ferramentas no mundo para a área de tecnologia assistiva, que é um tradutor, né, da língua portuguesa para Libras, né, e a gente tem discutido ferramentas como essa no Brasil e no mundo, né, e o Brasil se destaca muito no desenvolvimento dessas tecnologias. Depois que eu me graduo, né, e me torno professor da Universidade Federal em 2006, eu entro no mestrado em desenvolvimento regional aqui na Unifap, e a gente foi trabalhar com a professora Marinalva, já falecida, infelizmente. Ela teve um filho com síndrome de Down, e aí também quero contar essa história para vocês entenderem que muito do que a gente discute, por isso que eu trouxe a questão da invisibilidade, do que a gente faz pesquisa, estimula a promoção de leis, né, de debate na sociedade, que ajuda com que a gente comece a dar visibilidade às pessoas invisíveis, né, ou subrepresentadas, como traz o tema dessa palestra. E aí a professora Marinalva, aqui na Amapá, teve um filho com síndrome de Down, Gabriel, e quando o Gabriel estava com uns 3 anos, já 4, eu entro no mestrado, e ela estava começando a perceber a dificuldade que era isso lá em 2007, 2008, de ter suporte em material didático e preparação de professores para que pudessem receber em sala de aula, no caso, pessoas com síndrome de Down, mas as deficiências em geral, em especial as deficiências de cunho cognitivo. Então, a Marinalva começa a se debruçar numa linha de pesquisa aqui no mestrado da Unifap para estimular o desenvolvimento de tecnologias que pudessem dar suporte aos professores para que eles tivessem condições de cumprir o que começava a ser discutido na legislação. Salvo me engano, o primeiro decreto é de 2008, da criação dos centros de educação, dos núcleos de deficiência, de inclusão e deficiência nas escolas, para que a gente pudesse começar a discutir tecnologias assistivas. E aí a gente começa a se debruçar. Na época, a gente desenvolveu um aplicativo em Flash, né? Nem era um aplicativo para baixar no celular, era uma ferramenta para usar no computador ainda, né? Se alguém tiver interesse, eu tenho essa ferramenta ainda. A gente fez um jogo que simulava todas as atividades do primeiro ano, da primeira série do Ensino Fundamental 1, para que as crianças pudessem... Crianças, a gente estava falando, aplicamos a minha pesquisa com alunos entre 7 e 12 anos de idade, eram os 4 alunos, e a gente dava suporte aos professores, treinamento aos professores, para que eles usassem esse joguinho com as crianças, que simulava os conceitos de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Então, ali eu estava falando de operações de adição, de subtração, de ordem, de conexão, de ligar, né, simetria. Então, isso trouxe para a gente, Mônica, vários aprendizados à época, né? E aí, por isso que eu estou falando de invisibilidade. Eu vou citar um caso aqui. Tinha um aluno que ele tinha um diagnóstico de síndrome de Down e vários outros diagnósticos. Diziam que ele era surdo, que ele era mudo. Todos esses conceitos, estereótipos. E eu estou falando de 10 anos atrás, eu estou repetindo os termos que usávamos. 10 anos, não, 15 anos atrás. Os termos que usávamos ali naquela época, né? Desde de incapaz, de vários termos que eram da época. E ele era diagnosticado e ele ficava numa salinha escondido de todo mundo, né? Que era o modelo também de exclusão e segregação daquela época. Perfeito, Luiz Carlos. Vou agradecendo aí, se vocês puderem enriquecendo com o tema. Eu estou contando a história e a ideia é muito essa mesmo. Então, eu estou falando ali de 2007 e 2008, que era completa exclusão. A gente estava vivendo um processo de início desse debate. E esse aluno, essa criança de 10 anos, ele tinha um histórico familiar muito complexo também, né? O pai abandonou a mãe quando soube que ele tinha síndrome de Down. Era uma família subsidiada pelo governo, extremamente pobre,
né, de vulnerabilidade extrema também. E pasmem, gente, quando a gente levou o joguinho para a sala de aula, para o professor interagir com o aluno, ele não era surdo, ele tinha um processo de comunicação difícil, verbal, mas ele se comunicava e nunca ninguém tinha olhado para esse aluno. Era natural que esse aluno, quando chegasse na escola, alguém já levava ele para essa salinha, dava alguma coisa para ele se distrair, e lá ele ficava a manhã toda. Então, era mais um suporte para a mãe ter como trabalhar durante aquele turno, e ele ficava ali jogado naquele espaço, sem nenhuma atenção didática pedagógica, né? Sem nenhuma orientação, algum trabalho especializado que pudesse dar uma atenção a ele. Então, esse jogo trouxe o olhar da escola para ele. Perceberam que tinha condições de ter algum processo de aprendizagem, alguma interação para ele. Então, isso está muito registrado na minha dissertação também como um despertar a visibilidade para este aluno, e a escola começou a trabalhar o seu núcleo de aprendizagem e inclusão com olhar para as tecnologias assistivas. E eu já voltei várias vezes, Kézia, nessa escola como palestra, acompanhei o crescimento desse aluno. Na época ele estava com 10 anos, né? Ele está falando ali de 2007, já são, sei lá quantos anos depois, 10, 17 anos depois, né? Já perdendo a conta, 16 anos depois, 15 anos depois, ele já está com os 20 e poucos anos. Esse foi um dado, né? Um outro dado importante sobre coordenação motora. O aluno com síndrome de Down, ele tem, de fato, uma dificuldade de coordenação motora refinada, né? Naquela coordenação motora fina. E uma das coisas que a gente conseguiu se debruçar usando computador e tecnologia foi que o software era uma forma de também ajudar a estimular a coordenação motora fina. Isso aconteceu muito com uma aluna. E eu sempre que conto essa história eu me arrepio, Mônica, porque é a questão do protagonismo e dar confiança às pessoas com deficiência, com limitações. Eu lembro dessa aluna, ela tentando fazer atividade no computador, a professora dela ficava agoniada, tentava fazer por ela e tentava ajudá-la de alguma forma, e ela errava e tentava. Num determinado momento, a professora colocou a mão em cima da mão dela, tentando ajudá-la a guiar com o mouse. E a aluna percebeu que, com o apoio da mão da professora, ela tinha mais coordenação com o mouse. Aí ela deu um tapa na mão da professora sozinha, botou a outra mão dela em cima da mão dela e conseguiu desenvolver todas as atividades. Ela tinha toda a noção da atividade, ela não estava conseguindo fazer o ordenamento ali de clicar e arrastar junto o botão do mouse. Então, a gente encorajar, né? O professor tem que estar preparado para encorajar, tem que se sentir seguro, porque às vezes a gente acha que o aluno com deficiência, ele é um inseguro, e na verdade o professor também tem muita insegurança, né? De não estar sendo, de não dar condições de conseguir, junto com o aluno, esse protagonismo. Então, eu aprendi muito nesse momento. Foram 4 crianças com síndrome de Down, e isso me deu forças para continuar trabalhando nessa temática. Depois eu fui para o doutorado em educação matemática, desenvolvi uma plataforma que era para a aprendizagem comum, era para todos os alunos, e a gente não deu ênfase em nenhuma deficiência ou nenhuma dificuldade cognitiva, mas ele depois foi aplicado, né? Tanto o trabalho da minha dissertação quanto o doutorado, a gente já validou ele com alunos com TDAH, com outras dificuldades cognitivas, e tem dado um bom resultado. E hoje eu estou num programa de mestrado, Profei, eu não sei se tem algum colega aqui que participa desse programa, se é aluno, se é professor, mas ele também tem nos oportunizado desenvolver tecnologias olhando para outros espectros de deficiência. A gente tem trabalhado muito com alunos com autismo, né? Eu estou desenvolvendo aqui, junto com uma aluna, uma temática de linguagem, da gente conseguir se comunicar com professores, melhorar a comunicação do professor, porque o aluno tem muita dificuldade de verbal, né, de comunicação, e tem trabalhado estratégias metodológicas entre o professor e o aluno. Então, forma de comunicação aumentada, forma de comunicação, né, que amplia o escopo de comunicação entre o professor e o aluno. A gente tem trabalhado um software para aprendizagem matemática de alunos surdos. Então, são tecnologias que a gente está desenvolvendo aqui no Profei, que é o programa de inclusão e educação inclusiva da Unifap, e a gente tem tentado estimular o debate sobre tudo isso, né? E aí, depois de contar essa história e a meu percurso acadêmico, eu fiz algumas reflexões aqui né, o que é tecnologia assistiva. E aí, uma principal pergunta que eu queria trazer para o debate para a gente: qual a diferença entre tecnologia e tecnologia assistiva? Porque quando a gente fala de tecnologia assistiva, a sensação que dá é que a gente está falando só de computador ou só de software, e é muito mais do que isso.
né? É uma discussão sobre pessoas, né, profissionais das áreas diversas, né, que pode ir discutindo com a gente ferramentas, instrumentos, metodologias que podem nos ajudar, principalmente, a formar professores nesse processo. É um debate que eu faço muito sobre, né, a questão de formação dos professores. Será que os nossos cursos de graduação estão preparados ou estão atualizados com ferramentas, ensino, estratégias, metodologias, conceitos que preparam esses professores para lidar com essa realidade tão diversa que é a sala de aula hoje? Porque uma coisa é a gente trazer a legislação que impõe, e é justo que imponha, que seja um espaço para todos. O problema é que, na contramão dessa legislação, a gente tem cursos de graduação em especial, em licenciaturas, e também tipificando isso, que não acompanharam essa diversidade social, essas legislações que garantem o direito a todos de estar em sala de aula. Muitos professores chegam em sala de aula sem nenhum domínio do que é tecnologia assistiva, não foi formado para isso. Isso não é culpa do professor que chega em sala de aula. Isso é uma demanda de termos dentro das universidades formação continuada, né, dentro das escolas públicas, dos programas de governo, das escolas privadas também, programa de formação continuada que qualifique esse professor para esse novo contexto de sala de aula, que é um contexto extremamente diverso, e aqui a gente vai falar de limitações físicas a limitações cognitivas. E um destaque que eu faço sempre, Kézia, limitação, gente, não precisa de diagnóstico, todos nós temos, cada um com a sua. Eu faço uma analogia sempre sobre a questão do diagnóstico. Tem uma pesquisadora que eu estava aqui procurando o nome dela para comentar com vocês, mas ela é psiquiatra também, e num debate que eu fiz com ela como esse, ela fez uma analogia linda, que eu sempre guardo. Ela diz, Rafa, todos nós temos limitações, temos deficiências. Alguns é como um copo cheio. Enquanto ele não transborda, ele não está nos afetando e nem afetando ninguém, a gente não percebe nem tem diagnóstico. E aí o diagnóstico ele aparece muitas vezes para alguém que transbordou esse copo. Mas todos nós temos limitações. Todos. Cognitivas, físicas, de assimilação de algum conceito, de assimilação de alguma área temática. Enquanto não está transbordando o copo, a gente vai vivendo a nossa vida naturalmente. Eu, com certeza, tenho um monte de limitações. Tem temas que eu não consigo conversar, que eu não consigo debater, e tem temas que eu tenho mais facilidade. Então, acho que cabe a gente, aqui, todos nós profissionais da educação, entendermos isso, temos humildade para ouvir e compreender que existem limitações, nos prepararmos, nos qualificarmos para esse debate e para compreender que a gente precisa construir estratégias de formação de professores e de atuação na sala de aula para que a gente possa tornar esse debate mais acessível e para todos. Então, acho que uma plenária como essa, e aqui eu também quero ouvi-los, não tenho verdades absolutas, eu estou com 45 anos de idade e aí alguns 20 e poucos anos de experiência e atuação como pesquisador nessa área. Eu acho que o mais importante é a gente discutir como é que a gente pode extrair daqui experiências que possam formular uma ideia para que nesta prévia a gente possa levar desse ambiente aqui uma alternativa ou alternativas que possam ajudar o país a não ter só legislação, mas a gente construir uma política pública sólida e robusta, capaz de fazer todo esse ambiente complexo de formação de professores, de investimento em sala de aula, investimento em ambientes propícios a uma educação que garanta o direito à educação a todos, de uma forma inclusiva, de uma forma que dê visibilidade a todos esses grupos que até então são invisíveis, sim. Eu não acho nem que são representados ainda. Por isso que eu mudaria essa palavra de subrepresentado para invisíveis, porque eles ainda são invisíveis em grande parte do Brasil. Então, eu não encerro, eu abro para o debate para que a gente possa conversar sobre o tema, e tirarmos juntos daqui uma proposta que vai compor essa carta, um documento final aqui da plenária, de como é que a gente encaminha uma política pública mais sólida para o Brasil, tão carente ainda de ferramentas assistivas, de profissionais nas escolas. Gente, as escolas não têm um fisioterapeuta, não têm um fonoaudiólogo, não têm um profissional formado com capacidade, um psicólogo capaz de orientar. E está tudo isso previsto em lei. Eu estou adorando o Luiz Carlos escrever aí. E está tudo previsto. Agora, uma coisa é estar na legislação e outra coisa é alcançar a realidade da grande maioria das escolas do Brasil. E tecnologia assistiva é isso. É uma junção
de vários atores que atuam nesse processo de formação dos alunos, né, de preparação dos professores, que ajudam e orientam a construção de um ambiente capaz de dar conta de compreender todas as limitações que a gente vê previsto no ambiente educacional e que a gente possa dar especialidade a cada uma das deficiências. Né? Não existe uma fórmula, um roteiro de bolo, né? Um roteiro que vai dar conta de tudo. Cada um... Ah, mas ele é autista. Não, mas dentro do espectro autismo tem várias, né, as limitações possíveis. Né? Então, a gente precisa, né, cuidar da formação do professor, da formação continuada do professor e também do ambiente da escola. Né? As escolas, né, têm uma enorme dificuldade de se adequar para isso. E aí queria ouvi-los também. Eu tenho circulado o Brasil inteiro, algumas escolas, com palestras, e eu tenho percebido que tem exemplos de sucesso em grandes escolas no Brasil que dão conta e são exemplos para a gente usar, mas também tem realidades do Brasil, e eu falo aqui da minha Amazônia, eu estou no Amapá hoje, né? Se eu contar para vocês aqui realidade de escolas ribeirinhas, né? Realidade de escolas indígenas, quilombolas, né? Realidade de escolas de área de ressaca nossa aqui, a gente chora junto. Então, eu quero olhar para o bem, né? Como é que a gente pode buscar estratégias para que a gente possa fortalecer com investimento financeiro, com investimento em formação, e, principalmente, eu vou cutucar de novo isso. A gente precisa ter consciência, nós somos professores universitários, que a universidade precisa se organizar e se atualizar para esse novo mundo que a gente vive. Não dá para continuar formando professores como décadas atrás. Né? Muitos dos nossos cursos de licenciatura, até mesmo de bacharelado, formam professores como formava há décadas atrás. Na minha tese de doutorado, para eu fechar, prometo, eu fiz uma pergunta, quer dizer assim, para o professor de matemática. Você ensina hoje, isso 10 anos atrás, como você aprendeu na escola, na época do seu ensino médio fundamental, ou como você aprendeu na graduação? A maioria foi categórico de dizer que ele replicava a forma que ele tinha aprendido o conceito. Não é como ele foi ensinado na universidade. Então, se eu estava falando lá em 2014 de ensino de operações com frações, e a média dos professores era de 40 anos de idade, e eles aprenderam o conceito de operações com frações entre 12 e 13 anos, os caras estavam replicando 30 anos depois, gente, a forma de aprendizagem dele, que é o que acontece até hoje. Aí, como é que a gente quer exigir de um professor que não foi preparado no banco da graduação, que ele seja capaz de, dentro de uma única sala de aula, atuar com um aluno com autismo, um aluno com síndrome de Down, ou algum aluno com deficiência física? Não dá. Então, a gente precisa repensar também os nossos cursos de graduação, e isso é urgente, porque a sociedade hoje aclama por outras demandas. A gente enche de conteúdo, né? Então traz para a quantidade e esquece da qualidade do ensino. Então, é uma reflexão e um pouco de desabafo de quem é professor há muitos anos e está junto nessa luta. A área da educação, inclusive, para mim, é ativismo. Eu vou lutar sempre. Né? Não é o que eu atuo diariamente hoje. Hoje vocês viram no currículo que eu estou atuando com infraestrutura, conectividade e tudo. Mas, como pesquisador, eu estou atento todos os dias a isso. E tem uma frase da Mantoan, né, da Maria Egler Mantoan, que eu gosto muito. Além de ser uma educação inclusiva para todos, isso precisa ser um ambiente que permita, e a palavra permita não é de segregar, é que permita que todos possam se sentir respeitados e incluídos nesse espaço. Então, não é só uma questão de respeitar a legislação, de respeitar o ser humano. E ele precisa se sentir incluído nesse espaço de educação. Tá bom? Obrigado e estou à disposição aqui para trocar experiência com vocês. Nós que agradecemos, né, essa excelente contribuição que o professor Rafael nos trouxe, né, nessa noite. Infelizmente, o tempo está bem corrido, né, que nossa sala teve problema, mas daí eu vou abrir aqui a fila para alguns questionamentos, até porque nós precisamos, né, elaborar aí um breve documento que vai servir para a elaboração da próxima estratégia nacional, né, de ciência, tecnologia e inovação. Então, a partir aqui das salas, segue para a plenária geral e esses documentos vão seguindo até chegarmos ao evento, né, a nossa conferência no mês de junho em Brasília. Só rapidamente aqui, professor, eu dou aula no curso de licenciatura em Educação do Campo, aqui da UFESA, e trabalho com estágio supervisionado. E esses dias, assim, me chocou muito o relato de uma aluna de uma outra cidade aqui próxima a Mossoró, não é exatamente uma comunidade rural, em que
a escola estava pensando em fazer uma sala para os alunos com autismo, porque não tem, tipo assim, não tem recurso mesmo de pessoal para aquele apoio, não é? Com os professores da sala, e a gente sabe que existem diversos níveis, né? E algumas crianças não conseguiam ficar na sala somente com o professor. Então, a escola estava pensando nessa estratégia de separar. Isso, assim, chocou, e eu até falei para as minhas alunas, né, que abrisse essa discussão na escola, já que elas estão na universidade, que elas estão com essas disciplinas que na minha época não tinha, eu não fiz Libras, não fiz educação inclusiva, e olha que eu entrei na universidade em 2003, acho que faz um tempinho, né? Mas, assim, que elas puxassem essa discussão do quanto nós estávamos retroagindo nesse aspecto, de você separar uma sala para autistas, né? Isso é muito grave. Então, acontece ainda próximo e, infelizmente, como você falou, as escolas não contam com esse apoio, com essa equipe multidisciplinar para dar esse suporte, tá? Então, vamos abrir aqui a fila para fazermos as discussões. Luiz, Kézia. Só Luiz Pronto. É o próximo. Pronto, Luiz. Boa Carlos, noite né? a todos e a todas. Meu nome é Luiz Carlos. Sou graduado em Radiologia pela FATES, tenho especialização em Vigilância Epidemiológica, né? Pela Escola de Saúde Pública aqui do Ceará, sou do Ceará, Fortaleza. Atualmente estou no último semestre cursando Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, Polo de Beberibe. Sou servidor municipal de Fortaleza, trabalho na área da saúde. Assim, parabéns, professor Rafael, pelo seu questionamento. Como eu sou da saúde, agora estou terminando uma graduação e licenciatura, já participei de diversas conferências de saúde, já estive em Brasília como delegado, e a gente sempre lutou por essa inclusão. O que a gente vê, assim, hoje, professora Kézia, como a senhora falou, hoje eu estou no último semestre, a gente está tendo a disciplina de Libras. Isso me fez eu ler mais um pouco sobre a inclusão e essas tecnologias que está sendo debatida aqui na sala. E o que a gente vê atualmente, como uma colega colocou, que nem até mesmo acompanhantes essas crianças especiais têm. E, às vezes, devido a essa falta da equipe multidisciplinar, quem está dando o diagnóstico lá dentro, até mesmo é o professor que está no dia a dia lá dentro da sala com o aluno. Então, assim, o meu conceito é a gente lutar por essa inclusão, lutar em busca da acessibilidade dessas pessoas, e também o que eu vejo é a falta de formação dos governantes, dos professores. Os professores não têm oportunidades. Ele dá o diagnóstico ali, porque o professor é o psicólogo, o professor é tudo, é o conselheiro, é o médico, é tudo. Então, isso sobrecarrega também o professor. Por isso que a gente vê hoje a maioria dos professores com problema psicológico, tomando medicamento. Então, assim, essa questão da inclusão necessita, sim, de um treinamento, necessita também dos governantes investir nessa equipe multidisciplinar. E parabéns, professor Rafael, pelas suas colocações, pelo seu trabalho que vem nos fortificar como futuros professores para a gente estar trabalhando essa inclusão dentro da sala de aula. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigadão. Estamos à disposição. Obrigada, Luiz, pela sua contribuição, né? Gente, só lembrando que a gente precisa trazer, né, toda essa pauta para que a gente retorne lá para a palestra, né, para a abertura lá, para que a gente possa levar isso para as futuras discussões. Eu queria só agradecer ao professor por tantas realidades, né, que, na verdade, acredito que, você falando, eu acredito que não só eu,
mas vários outros passou por algum momento extremamente desafiador, né? E nós estamos numa região realmente desafiadora, mas eu acredito que o que o senhor está, professor, também é bem, né? É como que nós vivemos numa bolha, né? Vai para a região norte, quantas dificuldades aqueles ribeirinhos, como é que um professor, né, consegue assumir aquilo ali, né? Além de ter realmente a questão de coração, da questão da educação em si, mas é muito mais que a gente precisa, né? Eu gostei muito quando o senhor compartilhou da questão da falta de profissionais, né? Eu recebo muitos e-mails de alunos, por quê? Porque a gente tem uma empatia com os alunos e eles chegam até nós, de alguma forma, perguntando, professora, onde é que eu procuro uma psicóloga? Na minha universidade, onde eu preciso de um apoio? São alunos que a gente passa aqui por várias experiências que são extremamente difíceis, né? Então, como o colega Luiz relatou, nós somos psicólogos, nós somos várias coisas para que esse aluno se mantenha na universidade, né? Eu tive um exemplo de um aluno que ele tinha uma ansiedade extremamente generalizada e toda hora, todo evento que tinha avaliação, esse aluno saía da sala, deixava todo o material dele e só voltava para a universidade 3 dias depois. E esses colegas recolhiam o material dele, porque já sabe da situação dele. E ele vinha depois, né? Professora, você me desculpe, mas a medicação falta na cidade dele, ele não tem um acompanhamento, né? Enfim, outra coisa que eu queria compartilhar aqui, mais uma coisa que o professor Rafael nos alertou sobre a questão da inclusão, né? Como é difícil. Pela primeira vez que eu recebi um aluno, eu fui informada por e-mail. Eu sou professora de Química, leciono no laboratório, né, e sala de aula também teórica. E os laboratórios, um belo dia eu recebi a mensagem que eu iria auxiliar, que eu iria dar aula para uma aluna com paralisia cerebral. E aquilo eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Nunca tive essa experiência, nunca tive um treinamento, né? A gente sabe porque a gente tem bom senso, a gente tem empatia pelas coisas, mas a gente realmente não sabe como lidar. E aquilo ia começar as aulas e aquilo me trouxe uma angústia, porque eu não conseguia, né? Eu estava querendo ver quem era a pessoa e que tipo de paralisia ela tem. Ela tinha uma dificuldade motora, ela tinha dificuldade de fala, ela tinha várias dificuldades, mas ela estava ali tentando, ela chegava pertinho para ouvir e tal. Enfim, o que eu queria dizer é que uma aluna dessa em laboratório, ela tinha dificuldade até de abrir, de colocar o jaleco dela, né? A mãozinha e é uma percepção. Então, assim, existem muitos, para finalizar, eu gostaria de compartilhar da quantidade de desafios que a gente enfrenta hoje e que a gente precisa, sim, levar isso para discussões, para políticas, que a gente consiga discutir isso dentro da universidade, que a gente possa auxiliar os colegas de alguma forma, né? Se a gente for falar casos e casos, a gente não sai daqui, a gente tem horário contado, né? Então, professor, mais uma vez eu agradeço muito pela oportunidade de conversar isso aqui com a gente, né? E que com certeza vão trazer boas discussões para o nosso próximo encontro, tá? Muito obrigada. Na próxima... Agradeço. Sim, pois não, professor? Não, eu que agradeço e estou à disposição. Se tiver evento, pode me chamar aí também. E quando o senhor vier a Natal, Mossoró é 280 quilômetros, é pertinho. Vem até a UFESA e a gente vai mostrar e compartilhar com o senhor várias dessas realidades muito interessantes. Tá? Ótimo. Obrigado. Cleilson, né? Kézia, o próximo. Que algumas salas já estão voltando para a plenária. Então, temos o Cleilson e a gente encerra. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleilson, sou aqui de Beberibe,
sou professor de Humanas, sexto ao nono ano, e, na verdade, eu gostaria primeiramente de parabenizar o professor. Acho que a temática ela é válida, ela é importante para a educação, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Rafael. Claro. Como é que nós podemos fazer com que essa discussão, essas políticas, elas cheguem na educação básica? Eu digo isso, eu, enquanto professor de educação básica, eu não vejo essa política chegar na minha sala. Então, assim, como é que nós podemos fazer com que essa política funcione de fato até o seu objetivo final, que é chegar à educação básica? Como eu não sou ministro da Educação, vou tentar falar rapidinho aqui o que eu acho. Deixa essa para o Camilo lá na frente, né? Que essa é com ele. Mas Cleilson, né? Assim, eu acho que a gente tem vários caminhos a percorrer. Vou dar uma estratégia que a gente começou a fazer aqui no Amapá, na época que eu era secretário. A gente criou um programa chamado Rede Ciência, que a gente abriu um edital para professores da rede de educação básica apresentar propostas de metodologias, estratégias que eles tivessem nas diversas áreas. E a gente tinha um agrupamento de áreas e uma delas era educação inclusiva. Então, a gente colocava recurso na mão do professor, não era da escola. Era na mão do professor que apresentava uma proposta. Então, ele podia receber bolsa para financiar algum aluno, ali aluno de iniciação mesmo, aluno de faculdade que quisesse trabalhar com ele. Então, ele pagava a bolsa de aluno, ou até mesmo aluno de escola, né, que ele pudesse pagar com CPF até do pai, quem recebia era o pai, tinha isso. Que tinha muitas estratégias que ele queria fazer com os alunos dele, no grupo dele, e tinha insumos que ele queria comprar, então a gente financiava R$10 mil por projeto. Então, isso estimulava a ciência na escola, né, desenvolvimento de projetos na escola. Isso funcionou muito bem, isso continua, uma política pública que continua no Amapá. Se alguém que quiser trocar uma ideia comigo depois sobre isso, eu estou à disposição, edital, o termo de referência, está tudo pronto. Eu fico à disposição para contribuir. Kézia, a Gorete tem meu número, meu WhatsApp, pega com ela, e eu estou à disposição para contribuir com isso. Então, acho que isso é uma linha. A gente colocar recursos na mão do professor, que tem tanta coisa para fazer de coisa boa, e é possível, tá, Cleilson? Uma outra coisa é aparelhamento das escolas. A gente precisa construir um ambiente saudável, né, transversal, com multiprofissionais, e aí precisa cobrar. Esse evento de hoje é para isso. A gente precisa sair daqui com uma carta. As escolas precisam ter psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, terapeutas. Então, é um leque que já está previsto em lei, que mesmo que seja de trabalho temporário, né, não precisa nem ser todo dia, mas ele precisa ter um horário de atendimento nas escolas, ele precisa dar um suporte para os professores. Isso é uma outra área, aparelhamento das escolas. Não estou falando de tecnologia, estou falando de gente. Tecnologia é secundária nesse momento, ele é área meio. Uma outra coisa é o que eu falei sobre os cursos de graduação. Não tem como eu melhorar ensino básico se eu não qualificar o meu professor para dar aula. Então, preciso preparar currículos, toda uma grade curricular preparada para isso, né, para formar professores com qualidade. Como é que pode um professor chegar, formar e nunca ter tido um estágio, uma experiência com um aluno com paralisia, como disse a Mônica? Não dá, gente. Nós somos seres humanos, a gente não é robô que aperta um botão e direciona. A gente vai aprender na hora a fazer. Não dá. A gente precisa ser qualificado para isso. E a outra coisa é garantir política pública, recurso na escola, para que a gente possa demandar, contratar e garantir legislação. E aí a gente tem que estar aqui de novo, tirar um documento capaz, e acho que essa é a função da conferência, provocar o legislativo, o executivo, para que a gente possa melhorar. E eu garanto, Cleilson, para você, é possível. A gente só precisa fazer junto. E uma conferência como essa é uma boa de uma oportunidade para gerar um documento robusto, que tenha a cara de Mossoró, que tenha a cara de vocês e que possa retratar a dificuldade de todos os espaços do Brasil. Não sou o ministro Camilo, mas eu acho que é um pouco do norte que a gente precisa fazer aí. Professor, o pessoal está pedindo um Instagram. Eu já até marquei alguns aqui, tá? Eu estava procurando vocês enquanto isso, mas o meu @, eu vou escrever aqui no chat. Professor, Pronto, se puder também colocar, eu acho que o e-mail fica interessante, caso o senhor... Eu leio muito pouco e-mail, mais fácil até me chamar mesmo no Instagram. Pronto. Me adicionem lá que eu respondo por lá mesmo. Pronto. É uma coisa interessante também. Lima. A sua fala, professor, uma coisa que eu também costumo muito conversar com as pessoas dentro da instituição, é que nossos
colegas, nossos estudantes, nossos alunos, eles precisam se sentirem pertencentes à instituição, né? Então, isso aí é extremamente importante. As pessoas precisam serem acolhidas, né, por nós. A gente precisa acolher esse pessoal para que eles possam se sentir pertencentes à instituição. Isso é extremamente importante. Perfeito, perfeito. Pessoal, a discussão está muito boa, mas estão chamando para voltarmos à sala. Eu só queria ler aqui, para ver se todo mundo concorda, alguns pontos que foram elencados aqui na discussão para levarmos ao relatório final. É a questão da necessidade de intensificar a formação de professores no tocante à inclusão, o problema na escola, né, de ausência de equipe multidisciplinar na educação básica, necessidade de inclusão de professores formadores para aderir a tecnologias ativas, criação de programas com estratégias para a educação inclusiva, aparelhamento nas escolas e políticas públicas. Rafael, tá bom assim, porque daí, como foi rápido, eu só peguei pontos. Eu até vou acrescentar esse último que eu falei. Eu acho que a gente pode promover fomento a projetos e iniciativas na educação básica. Eu acho que vai com o que o Wilson perguntou. Não adianta a gente achar que está tudo bonito na educação básica, não. Tem muito dinheiro para projetos de professores do ensino superior e pesquisadores. E muito pouco que alcança a educação básica. Eu acho que é uma iniciativa, de novo, que coloca à disposição para contribuir com esses editais. Pronto, coloquei políticas públicas de fomentos a projetos na educação básica. Perfeito, acho que é isso. Pronto. Brian, nós precisamos voltar, se for 2 minutinhos, 2 minutinhos não, 30 segundos. Não, beleza, é rápido. Na realidade, o nome que está aí é o nome do meu filho, certo? Mas pela inscrição, é pelo meu nome mesmo, o Elton Batista dos Santos. Eu queria só contar um pouco da minha experiência aqui em Mossoró, porque eu sou professor do Centro Estadual de Ensino para Pessoas com Deficiência Auditiva, certo? Eu sou professor de matemática, ensino matemática em Libras para meus alunos e ensino também robótica em Libras para os meus alunos. Então, no ano passado, nós começamos com um projeto de feira de ciência voltada dessa tecnologia para a inclusão dessas pessoas com deficiência, tanto auditiva, visual e outras deficiências. E criamos aqui 2 projetos muito importantes. O primeiro foi um dispositivo que a gente usamos, uma tecnologia chamada AESP32, eu acho que o professor Rafael deve entender sobre isso, e utilizamos também Arduinos Nano e Arduino Uno para construir 2 dispositivos. O primeiro foi um dispositivo que é usado dentro do ônibus, que aí a gente criamos como tema acessibilidade no transporte público, para fazer uma referência entre a comunicação de uma pessoa que tem deficiência auditiva para um motorista que não sabe nada de Libras. Então, essa pessoa com deficiência auditiva, ela entrava no ônibus, ela se conectava através de uma conexão Bluetooth nesse dispositivo que a gente criamos, e assim ele poderia fazer avisos do tipo parar nesse local ou na próxima parada. Um outro projeto também que a gente criamos aqui na nossa instituição, aqui em Mossoró, foi o que a gente chama de campainha luminosa. O que é essa campainha luminosa? Porque, assim, um deficiente auditivo, né, uma das melhores formas de você comunicar com ele é através de luz, é através de sinais. Então, a luz ela é muito importante para você avisar, por exemplo, o aluno ir para um banheiro, para um intervalo, ir para casa, beber água. Então, essa campainha luminosa, a gente criamos ela aqui, juntamente com os alunos, para fazer esses avisos, usando a mesma tecnologia, né? A ESP, usando Arduino. Essa campainha luminosa, ela foi criada realmente para o professor que dá aula para esses alunos dentro da sala de aula. Então, essa campainha luminosa, ela foi usada um LED RGB, para quem não conhece um LED, que ele produz aí 3 cores primárias, certo? Só que dentro dessas cores, você também pode criar várias outras cores. Como foram 4 avisos, então criamos aí 4 cores. Só que não foram só cores diferentes, teve também sons diferentes. E também vibração. Foi colocado também uma placa vibratória para que seja também acessível para uma pessoa que tem as 2 deficiências. Uma pessoa que tem a deficiência auditiva e uma pessoa que tem a deficiência visual. Ou seja, essa pessoa, a única forma de você avisar ela, se ela não enxerga e não vê, então é através do tato.
E uma outra notícia também muito importante, que eu queria até informar aqui para vocês, foi que esse ano um desses projetos participou da feira, de uma das maiores feiras do Brasil, que é a Febrace. Eu acho que vocês devem conhecer. E ganhamos dois prêmios. O primeiro foi um prêmio da Associação de Engenharia Politécnica, que ganhamos uma bolsa, e também ficamos em terceiro lugar, geral em engenharia. Era só isso. Passou mais de 30 segundos, mas desculpa. Não tem problema não. Parabéns, professor. parabéns. Parabéns. Se quiser colocar o link aqui do Instagram, né, do senhor, para alguém discutir, que infelizmente o pessoal de escola extrapolou o tempo. Mas agradecemos mais uma vez ao professor Rafael, né, por esse momento, todos aqui que ficaram, que participaram, e esperamos que essa seja a primeira, né, da conferência que nós participamos aqui do nosso grupo de popularização do Nordeste. Então, vamos tirar uma foto, Kézia? Vamos, quem puder ligar a câmera rapidinho e depois a gente volta para o YouTube, tá? Para o encerramento. Só para fazer um registro rápido, gente. Parabéns, tá, professor? Eu esqueci o nome dele, que está como Brian. Eu conheço alguns projetos da... Walter. Vamos para o separador. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar no Instagram do CAIS, como representa a instituição, então tudo a gente coloca lá, sabe? Tem muitos projetos realmente no CAIS. Você registra, Kézia? Eu já fiz aqui. Já fez? Obrigada, gente. Então, até pessoal, logo. Boa noite, vamos retornar lá, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Rafael, mais uma vez. Obrigado, professora.